Bem-vindos, caros alunos, a mais uma das nossas videoaulas. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da gravitação universal. Nós já vimos 2 aulas, eu creio que nós vamos gastar ainda mais umas 3 aulas aí para chegar ao fim de todo dessa nossa saga, dessa nossa jornada de tentar explicar o universo. Nós havíamos parado a aula passada nesse movimento aqui, exatamente nessa apresentação, onde você tinha um movimento, o sistema geocêntrico disputando com o sistema heliocêntrico para explicar uma coisa que era chamada o movimento retrógrado dos planetas. Está lembrado disso? Vamos lembrar aqui? Olha só, deixa eu colocar aqui, primeiro eu vou tirar uma parte, colocar outra. Era esse movimento aí que a gente estava tentando explicar. O movimento retrógrado. Você teria aqui o planeta girando e, de repente, olhando da Terra, esse planeta ia para trás. E Ptolomeu explicou isso falando que o planeta tinha um ponto central que ele girava em torno, e esse ponto central girava em torno da Terra. E aí a composição desses dois movimentos dariam esse movimento retrógrado. Mais tarde, o que acontece? Nicolau Copérnico fala, opa, peraí, que a coisa não é bem assim não. Ele explica esse movimento retrógrado tomando como a Terra girando ao redor do Sol e o planeta Marte girando ao redor da Terra. E aí, por consequência da composição desses dois movimentos da Terra e de Marte, você teria o movimento retrógrado do planeta Marte visto da Terra. Eu usei até o exemplo do carro que você ultrapassa uma rodovia. O carro que você ultrapassa na rodovia, quando você está passando por ele, os dois têm que estar indo no mesmo sentido. Mas quando você está passando por esse carro aqui, para o passageiro do carro que está indo à frente, este aqui parece ir para trás. É uma consequência de movimentos relativos, uma coisa se movimentando em relação à outra. E aí o que acontece? Para explicar esse movimento relativo, nós temos agora 2 teorias totalmente diferentes. Ou é o epiciclo e o deferente de Ptolomeu, ou é as trajetórias em torno do Sol de Nicolau Copérnico. E para distinguir isso aqui, nós precisaríamos fazer o seguinte, nós precisaríamos saber como que eu vou mostrar que a Terra anda. Lembrando que nós estamos na época desses caras aqui, século XIV, século XV, século XVI, Ptolomeu é século II depois de Cristo, Aristóteles século IV antes de Cristo. Não dá para sair da Terra para você verificar isso. Então, como nós vamos verificar isso? Para fazer essa verificação, eu vou usar um vídeo que faz um relato de um experimento chamado o pêndulo de Foucault. Esse vídeo é um vídeo narrado por um narrador português. É um vídeo muito bom e muito curto. Eu vou deixar o vídeo rolando e prometo para fazer pouquíssimas interrupções. Durante este vídeo, preste atenção ao pêndulo. Se olhar tempo suficiente, parece que o pêndulo gira no sentido dos ponteiros do relógio. Mas na realidade o pêndulo oscila sempre na mesma direção, relativamente às estrelas. O que está a girar é a Terra e o operador de câmara com ela. Esta experiência foi realizada... Deixa eu falei que ia parar pouco e já parei, Vamos lá, olha só. O que ele está querendo dizer para nós aqui é o seguinte, deixa eu voltar aqui ao pêndulo. Opa! O meu operador de câmera está apanhando. Pronto, agora sim. Olha só, o que ele está falando é isso aqui. Você tem um pêndulo e esse pêndulo oscila. No meu caso aqui, esse pêndulo está oscilando num plano paralelo ao plano da tela do computador. Ok? E ele vai permanecer nesse plano paralelo, mesmo que eu mexa a base do computador. É claro que ele não está tão paralelo assim, porque minha mão está tremendo. O que o Foucault fez? Foucault não, pelo amor de Deus, Foucault, idiota.
Esse ponto onde o pêndulo é fixo, ele colocou um sistema de roldanas aqui, de roldanas não, de rolamentos, de tal forma que o teto pode girar sem alterar o movimento do pêndulo. Né? Vamos voltar lá ao nosso pêndulo. Vamos voltar ao pêndulo. Agora sim. Pelo físico francês Jean-Bernard Léon-Foucault. Por esse motivo, o nome da experiência é o pêndulo de Foucault. Em Lisboa, um pêndulo de Foucault demora 38 horas e 36 minutos a dar uma volta completa. Nos polos demoraria apenas 24 horas, o tempo de rotação da Terra. Este pêndulo em particular tem 250 kg, com um fio de 35 metros e oscila livremente independentemente do edifício. A rotação observada não depende da massa da esfera, nem do comprimento do fio. Observa agora com atenção, porque dentro de momentos o pêndulo vai derrubar o pino que está no plano da Terra, o que comprova que a Terra gira sobre o seu eixo. Você percebe que ele começou a querer encostar no pino, né? Olha lá. Mais 2 ou 3 oscilações ele vai derrubar esse primeiro pino aqui. Ó, derrubou. E aí está. E agora ainda vai derrubar o pino do outro lado. Pronto. Eu vou parar aqui. Olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Primeira observação. Por que ele falou 30 e poucas horas e 24 horas? Porque esse movimento que você está vendo do pêndulo aí, ele não é um movimento tão simples assim. Ele leva em consideração a rotação, ele leva em consideração um movimento que a Terra chama que nós temos que chamar de movimento de precessão. Você tem uma força nesse movimento de precessão que vai interferir no movimento do pêndulo. Então, no polo, esse pêndulo giraria com 24 horas. Bom, o que acontece aqui, o que você está vendo então, deixa eu só voltar à imagem do pêndulo aqui. Ó. Você percebe que esses já caíram e esses aqui ainda vão cair. Né? A base aonde o pêndulo oscila girou, mas o pêndulo em si não. Então, essa experiência do pêndulo de Foucault, ela nos permite mostrar que a Terra está se movimentando. Então, acabou o nosso problema. Né? Vamos para o sistema heliocêntrico. E o grande estudioso desse sistema heliocêntrico foi um físico, um estudante, um estudioso, né? Alemão chamado Johannes Kepler, que pegou dados observados por vários astrônomos e astrólogos, né? Lembra que essas duas coisas nesse período aí se confundem, e com base nesses dados, ele elaborou uma série de princípios, na realidade são 3 princípios, que vão tentar justificar esse movimento. O movimento dos planetas ao redor do Sol, eles acontecem desta forma, e obedecendo o primeiro, segundo e terceiro princípio de Kepler. Né? A primeira coisa que ele observou foi a forma da trajetória. Né? E aí ele disse o seguinte, olha, os planetas giram ao redor do Sol segundo uma trajetória elíptica. E um detalhe importante, gente, isso é muito importante. Não só os planetas girando ao redor do Sol, mas se você analisar a trajetória da Lua ao redor da Terra, se você analisar a trajetória dos satélites artificiais ao redor da Terra, estas trajetórias também obedecem às leis de Kepler. Não só os planetas, mas os planetas, os satélites, todos eles obedecem esse princípio, os princípios de Kepler, né? As 3 leis de Kepler. E aí, a primeira lei diz que o planeta gira ao redor do Sol segundo uma trajetória elíptica. E aí vamos pensar, como é que eu construo uma elipse? Você vai pegar uma tábua
vai botar 2 pregos nessa tábua, amarrar um barbante nesses 2 pregos aqui e fazer esse barbante girar. Ao fazer esse barbante girar, colocando aqui uma caneta, né? Você põe a caneta e faz o barbante girar, você vai desenhar uma coisa que os geômetras adoram, é uma expressão que os geômetras adoram. Você vai desenhar um lugar geométrico, e este lugar geométrico, ele obedece uma lei de formação. Olha só, todos os pontos desse lugar geométrico, se você pegar a distância do ponto a esse primeiro prego, e somar com a distância do ponto a esse segundo prego, essa soma vai ser constante. Esse ponto, a distância ao primeiro prego, esse ponto, a distância ao segundo prego. Essa soma será constante. E essa soma é constante porque essa soma é o comprimento do barbante. E esses 2 pregos são nada mais, nada menos do que o que nós chamamos de focos da elipse. Então, os planetas giram ao redor do Sol segundo uma trajetória elíptica, e essa trajetória elíptica, aí está nosso planetinho Mercúrio, ela tem 2 focos. O Sol vai ocupar um desses focos, né? No caso, eu representei o Sol do lado de cá, mas poderia ser do lado de cá também, tá? Com relação a isso, o que acontece? Nessa trajetória elíptica, ele tem hora que ele passa perto do Sol, que é o chamado periélio, e a hora que ele passa afastado do Sol. Lembra, o Sol é esse aqui, tá? Esse aqui seria só o segundo foco. Afastado do Sol, afélio. Perto, longe, periélio e afélio. Tá, ok? Voltemos à nossa trajetória. Se perguntassem na prova, olha, um satélite pode girar em trajetória ao redor da Terra que seja uma circunferência? E isso está em conformidade com as leis de Kepler? Ora, se você pensar, nós tínhamos marcado uma tábua, 2 pregos em posições distintas, amarrado um barbante e feito esse barbante girar. No entanto, se esses 2 pregos... Opa, perdão, isso foi rápido. Se esses 2 pregos estiverem no mesmo lugar, um em cima do outro, e eu amarrar o barbante, eu vou descrever uma trajetória em que o comprimento L1 mais L2 vai ser constante. E essa trajetória vai ser uma circunferência. E essa circunferência, toda a circunferência é uma elipse. Nem toda elipse é uma circunferência. E esta circunferência, ela não existe afélio e periélio. Né? Por quê? Porque essa distância seria constante, seria o raio da circunferência. Então, falar uma trajetória que seja uma circunferência não é um absurdo, tá? Inclusive, a excentricidade, o pessoal da geografia gosta muito desse termo, excentricidade do movimento da Terra. Deixa eu explicar o que é excentricidade. Excentricidade é essa monstrinha, é o nome que dá para essa formulazinha aqui, ó. Quem é o B? É esse semi-eixo, é a metade do eixo menor da elipse. Quem é o A? A metade do eixo maior da elipse. Essa razão, com essa raiz, essa expressão é chamada de excentricidade. Quando essa expressão é igual a 0, nós temos uma circunferência. Quando essa excentricidade é igual a 1, nós temos uma... Não, perdão. Quando ela está entre 0 e 1, nós temos uma elipse propriamente dita. Se ela for igual a 1, é uma parábola e assim por diante. Mas vamos ficar só no 0 e entre 0 e 1. Olha só, se essa excentricidade vale 0, é porque o B é igual ao A, e o B sendo igual ao A, essa razão vale 1. Esta razão valendo 1,
1 menos 1 dá 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então, essa excentricidade será igual a 0 para a trajetória, que é uma circunferência, né? Mas, nos planetas que a gente tem ao redor do Sol, girando ao redor do Sol, essa excentricidade não é 0, né? Se você pegar a excentricidade da Terra, né, ela não é um valor, ela não é igual a 0. Deixa eu ver se eu acho aqui o valor da excentricidade da Terra. Mas ela não é igual a 0. A excentricidade da Terra, ela está em torno de 0,167. A excentricidade de Mercúrio, que está ali bem próximo do Sol, é 0,2. A excentricidade de Netuno, o último planeta ao redor do Sol, né, já que Plutão perdeu o status de planeta, a excentricidade de Netuno ela é de 0,0067, é menor do que a excentricidade da Terra. Então, essa diferença entre o eixo maior e o eixo menor da elipse, no caso da Terra, essa diferença não é tão grande assim. Nós não temos uma elipse tão alargada assim na trajetória da Terra. Mas eu volto a falar da forma da Terra e do geode e da esfera. Não é tão grande assim a diferença dos raios, mas produz uma diferença absurda no movimento. Ok? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos para a próxima? A segunda lei de Kepler diz o seguinte, olha só. Se o tempo que o planeta demora para ir desse ponto a este for o mesmo tempo que ele demora para vir daqui para cá, ele vai fazer isso de tal forma que a área 1 será igual à área 2. Né? Isso é o que o Kepler chamou de velocidade de área constante. O planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Perceba que essas áreas elas não têm o mesmo formato, mas elas terão o mesmo valor. Então, o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos também iguais. O que significa que esse arco vai ser percorrido no mesmo tempo que esse arco. E os dois arcos não têm o mesmo tamanho. Portanto, o planeta tem velocidade diária, velocidade areolar constante, mas ele tem velocidade linear variada. Né? Aquela distância sobre tempo, estava lembrado? Né? Quando eu passo no periélio próximo ao Sol, o planeta tem velocidade máxima. Ele percorre uma distância maior aqui. Ó. Quando eu passo no afélio, o planeta tem velocidade mínima. Né? Isso se deve a uma coisa que a gente não estuda muito no segundo grau, mas eu vou falar rapidamente aqui, chamado momento angular. É esse produto, massa, velocidade... ficou horrível, nossa senhora. Vamos escrever direito. Massa, velocidade e raio. Esse produto, massa, velocidade e raio, vamos pensar que ele sendo constante. No periélio, eu tenho raio mínimo. No afélio, eu tenho raio máximo. Olha o tamanho do raio. Olha o tamanho do raio. Então, ao ir do periélio para o afélio, o meu raio aumenta. Para que o produto permaneça constante, obrigatoriamente, a minha velocidade vai ter que diminuir. Né? Então, você, no periélio, tem menor raio e maior velocidade. No afélio, você tem maior raio e menor velocidade. O curioso é, e professor, e se a trajetória for uma circunferência? Aí o movimento vai ser circular uniforme, né? O raio vai ser constante. Né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar ao nosso pêndulo. Ó, o meu pêndulo tem este comprimento, né? Esse aqui é o comprimento do meu pêndulo, você vai ver aí. E ele vai oscilar com todo o comprimento, com uma certa velocidade, que é variável, né? Ela aumenta na descida, diminui na subida, mas ele oscila aí com uma certa velocidade.
O que acontece se eu... Ó, de novo. Segurei o movimento. Quando você segura, quando eu segurei o pêndulo, ele fez isso. Ó. Ele foi mais rápido do que ele ia antes. Por quê? Porque ao segurar o cordão, eu diminuí o raio da órbita. Se o raio diminui, a velocidade aumenta. Então, o Kepler ele mostrou na primeira lei que os planetas giram ao redor do Sol segundo uma trajetória elíptica. Ele mostrou na segunda lei que os planetas fazem esse movimento ao redor do Sol segundo uma trajetória elíptica, mas não faz isso com velocidade constante. No periélio e no afélio, essa velocidade varia. Né? E eu disse a você que no periélio e no afélio, a diferença de raio não era tão grande. Mas, apesar de não ser tão grande, há um problema. E esse problema é causado pela diferença dos raios do periélio e do afélio e causado também pela chamada plano de órbita. Olha só, a minha mão está aqui, esse aqui é o plano da órbita da Terra, né? Minha Terra girando aqui, esse é o plano da órbita. O que acontece é que o eixo que passa pelo meio da Terra não é perpendicular, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, ele não é perpendicular ao plano da Terra, ele tem um certo grau de inclinação. E esse grau de inclinação, que o meu amigo Codevilla fala para os alunos e explica isso muito bem, juntamente com o periélio e o afélio e a trajetória elíptica de excentricidade pequena, significa que a diferença de periélio e afélio não é tão grande, mas esses fenômenos combinados vão formar as estações do ano. E vão formar uma coisa ainda mais curiosa nessas estações. Vamos ver um vídeo aqui rapidinho? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao vídeo. Agora sim. Juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O hemisfério sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no hemisfério norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o hemisfério norte que recebe a maior quantidade de luz. Aqui, temos, ó, então, posição o início oposta do que ele verão fala. no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Isso acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas duas posições, em que o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos hemisférios norte e sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas... Deixa eu parar um pouquinho aqui agora o vídeo. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês agora é uma diferença. Deixa eu tirar aqui as imagens. Então ele disse para nós, e falou bem, falou muito bem por sinal, com imagens e tudo. Antes de eu falar o que eu quero, deixa eu apagar esse tanto de coisa que está escrito aqui. Né? Opa, estou usando a caneta errada, não vou apagar nada. Então o que acontece é isso aqui. Ó. Vou desenhar aqui a minha elipse. Deixa eu ver se eu consigo voltar à elipse passada, que a elipse passada era mais bonitinha. Ah, aqui está. Então, como nós temos a Terra aqui inclinada, aqui está o eixo da Terra, você tem aqui verão e aqui inverno. E mantendo a mesma inclinação, você vai ter aqui verão e aqui inverno. E ele deu, inclusive, as datas, né?
21 de dezembro aqui, em junho e do lado de cá. Então, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Então, o que acontece é, olha o nosso verão e olha o verão do hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério sul, nós estamos no afélio, um pouco mais afastado do Sol. Quando é verão no hemisfério norte, nós estamos no periélio, mais próximos. Não é igual que está representado aqui no desenho, porque essa excentricidade aqui é absurdamente grande. Ela é quase 1. Mas, lembra que eu disse? É pequena, mas não pode ser desprezada. Isso vai fazer com que o verão do hemisfério norte, do hemisfério sul, seja mais frio, em média, que o verão do hemisfério norte. E o pior, talvez, assim, o mais interessante, não é pior não, o mais interessante, o inverno do hemisfério norte é mais rigoroso do que o inverno do hemisfério sul. Olha, quando ocorre o inverno no hemisfério norte, no afélio. Quando ocorre o inverno no hemisfério sul, no periélio. É claro, gente, que a gente não está falando de um ano específico, tá? O ano específico, aqui vamos só botar aqui a primavera e o outono. No ano específico, pode acontecer do verão do hemisfério sul ser mais quente do que o verão do hemisfério norte, mesmo porque essa temperatura dos hemisférios não é exclusivamente devido à iluminação do Sol. Você tem uma série de fenômenos ali que alteram e que fazem com que a temperatura seja diferente, né? Vamos lembrar aqui, ó, olha só. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar a minha apresentação. Se aqui é inverno e nós estamos indo para o verão, isso aqui é primavera no hemisfério sul. E aqui, outono no hemisfério sul. Eu estou falando com referência ao hemisfério sul, porque é o nosso hemisfério, né? Então, o que acontece? Nós acabamos de entrar na primavera, né? Hoje é 23 de setembro, acabamos de entrar na primavera, que significa que nós saímos do inverno. Mas se você é de Brasília, você sabe que o inverno em Brasília é diferente. No inverno em Brasília a gente não usa casaco. No inverno em Brasília a gente não usa blusa de frio, é muito difícil, né? Pelo menos eu não uso, né? É quase impossível usar uma blusa de frio no inverno em Brasília, porque o nosso inverno é seco e, consequentemente, a temperatura do ar pela baixa umidade aumenta muito rápido, né? Então ele é seco e quente. Bem diferente daquela ideia de inverno europeu, né? Então, esses fenômenos de estações do ano, eles são explicados pela trajetória que é elíptica, eles são explicados pela inclinação da Terra, eles são explicados pela diferença de afélio e periélio. Ok? Vamos agora para a terceira lei de Kepler. Nossa, essa aula está ficando longa. Vamos lá, terceira lei de Kepler. Ele pegou esse diâmetro maior da elipse e dividiu por 2 e chamou isso de raio médio. O que o Kepler percebeu? Que Mercúrio, que tem o menor raio médio, que é o primeiro planeta mais próximo do Sol, né, tem um período de revolução, período de translação, o ano em Mercúrio é de aproximadamente 3 meses terrestres. É 87 dias, alguma coisa assim. Então, vamos arredondar, 3 meses terrestres, né? Então, se eu estivesse em Mercúrio, eu faria aniversário a cada 3 meses nosso. Já Plutão, que era o último planeta ao redor do Sol conhecido, que já deixou de ter o status de planeta devido ao seu tamanho, suas características, ele hoje é chamado de planetoide. Plutão tem um período de revolução ao redor do Sol
de 300 e poucos anos terrestres. Ou seja, Plutão foi imaginado que ele existia no final do século XIX, foi fotografado no início do século XX, e até agora nós percorremos 1/3 da área de Plutão. Por que 1/3? Porque ele tem um período de 300 e tantos anos. Só se passaram 100 anos da descoberta da fotografia de Plutão, né? Então, o Kepler percebeu que existia uma proporção entre o raio e o tempo, só que não são diretamente proporcionais. Se fossem diretamente proporcionais, não teriam esses coeficientes, eles seriam 1. Então, o tempo ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Isso é válido não só para os planetas, mas também é válido para as órbitas dos satélites ao redor da Terra. Ok? Então, olha só. O período de translação de Urano em torno do Sol é de 84 anos terrestres. Supondo que o raio médio da sua órbita mede 4 vezes o de Júpiter, determine o período de Júpiter. Opa, foi mais rápido do que eu queria aqui. Ó. Então, o raio de Júpiter... agora deixa assim, vai. O raio de Júpiter é X. O raio de Urano é 4 vezes isso. O período de Urano é de 84 anos nosso. Qual é o período de Júpiter? Como Júpiter tem um raio menor, ele vai ter um período menor. Vamos para a nossa proporção. 84, que é o período de Júpiter ao quadrado, sobre o raio ao cubo, vai ser igual, 84, que é o período de Urano, sobre o raio ao cubo, 84 ao quadrado sobre o raio ao cubo, vai ser igual ao período de Júpiter sobre o raio de Júpiter. X ao quadrado corta aqui, 84 ao quadrado dividido por 64, 10,5 anos. Um período menor do que o período de Júpiter, né? Então, se eu fosse um habitante de Júpiter, eu não teria feito nenhum aniversário ainda, né? Não, perdão, se eu fosse um habitante de Urano, eu não teria feito nenhum aniversário ainda. Se eu fosse um habitante de Júpiter, eu teria feito 5 aniversários. Apenas 5 aniversários. Né? Geralmente você vai falar em unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? É você pegar os dados da Terra e considerá-los como sendo padrão. Okay? Então, o período astronômico é o período da Terra. Então, o período de Plutão é 3, alguma coisa. Né? É 3 vezes maior do que o período da Terra. Então, 300 vezes maior do que o período da Terra. Né? Segunda questão. Um satélite artificial gira ao redor da Terra percorrendo 1/5 de sua órbita em 3 horas. Qual é o período do satélite? Ele percorre 1/5 da área em 3 horas. Você lembra que o Kepler havia dito para nós que o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais? Então a gente pode resolver esse tipo de problema utilizando simplesmente uma proporção. Olha só, se 1/5 da órbita em 3 horas, uma órbita inteira será percorrida em 15 horas. Fácil, sim. Mas por que eu posso fazer isso por essa proporção? Porque o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Qual será o período de um segundo satélite que ocupa uma órbita 4 vezes superior à do satélite? Então está aqui o primeiro satélite, né? O segundo satélite vai estar aqui atrás, uma órbita 4 vezes maior. Essa órbita sempre é medida em relação ao centro da Terra, tá? Agora, posso medir em relação à superfície? Pode. Mas quando meço em relação à superfície da Terra, a gente não chama o nome de raio, a gente chama de altitude. Ou altura em relação à superfície. Então, quando eu falo numa altitude, eu estou falando da distância em relação à superfície. Quando eu falo em altura em relação à superfície, no caso, a altura em relação à superfície, esse satélite ela é menor do que o raio. Por quê? Porque eu teria que somar essa altura com o raio da própria Terra. Bom, vamos lá. A mesma proporção. Exatamente a mesma proporção. Só que agora vamos substituir os dados.
o período de 15 horas é para o raio R, o período que eu quero é para o raio 4R. Você faz as continhas aqui, você vai achar que esse período será de 120 horas. Esse satélite vai gastar 120 horas para dar uma volta ao redor do nosso planeta. Gente, e esse foi o grande trabalho do Kepler, né? Eu imagino que quando você faz um trabalho desse, quando você tem um sucesso, tem um grande trabalho, sempre aparece um chato para fazer uma pergunta que tem a ver com o seu trabalho, mas não foi o que você respondeu e não foi o que você fez. E com certeza alguém fez essa pergunta para o Kepler, né? Como é que esse universo se sustenta? Que diacho de trem que mantém esse universo descrevendo esses tipos, esses movimentos que você relata com tanta precisão? Que força é essa que mantém a Terra girando ao redor do Sol, Mercúrio girando ao redor do Sol, a Lua girando ao redor da Terra, as luas de Saturno girando ao redor do planeta? Enfim, quem é que mantém essa estrutura? O Kepler, muito sabiamente, eu imagino, assim, ele olhar para o cara, pegar o seu copo, no meu caso é água, né? Mas o Kepler, ele era um pouco bom vivant, um pouco místico, eu acredito que ele estaria tomando um vinho, ele falaria, olhando nos olhos da pessoa, isso é óbvio, isso é fácil de explicar, não tenho a menor ideia. Por quê? Porque quem explicou esses fenômenos, quem deu a explicação dessa força e comprovou tudo aquilo que o Kepler havia falado, foi um britânico chamado Isaac Newton, 70 anos depois de Kepler. Mas esse britânico nós vamos ver na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no nosso próximo encontro de gravitação. Um abraço a todos e até mais.